Olá, olá pessoal, tudo bem? Quem está acompanhando aqui o canal sabe que eu estou fazendo uma série bem legal sobre saúde, principalmente falando sobre o vírus do herpes. Para você que não sabe, eu sou autor do livro Dominando o Herpes, estou aqui caminhando, aproveitando a natureza da minha cidade e quero trazer algumas afirmações bem importantes para você. Na verdade, é uma reflexão trazendo um cenário real de certas verdades que, por enquanto, são imutáveis. É isso mesmo. A humanidade, até agora, em relação ao vírus do herpes, conviveu com esta doença, que para alguns pode ser inofensiva. Você pode ter apenas uma crise por ano, uma crise há 5, 10 anos, muito difícil de aparecer, sendo o herpes simples na área labial, o herpes tipo 1, e o herpes na área íntima, o tipo 2. Mas tem um detalhe curioso. Esses dois tipos de herpes podem aparecer em áreas inversas. Você pode ter o tipo 2 na face e o tipo 1 na área íntima. Infelizmente, isso acaba acontecendo. Quem acaba estudando a fundo, como eu estudei muito durante 7 anos para escrever o meu livro, acabei constatando isso. Mas vamos lá. Quais são as verdades que você precisa estar ciente? Em primeiro lugar, não existe cura. Existe controle. Controle é a meta. Como é que a gente faz o controle? De forma bem simples, controlando a sua resposta da imunidade, resposta imunológica. Então, por exemplo, se eu me alimento bem, se eu controlo o meu estresse, se eu controlo a minha pressão, se eu controlo o açúcar no meu sangue, se eu faço uma série de controles, consigo minimizar as oportunidades de que as crises do herpes aconteçam. Mas se eu pratico um exercício físico de forma muito intensa, também posso dar uma oportunidade para que o vírus do herpes apareça. Então, tudo aquilo que é em excesso, o sedentarismo, o excesso de exercícios físicos, fazem com que você também tenha uma possibilidade de desenvolver uma crise do vírus do herpes, independente do tipo. Então, não tem cura, em primeiro lugar. Não existe cura milagrosa, existe controle. Então, os retrovirais que estão aí no mercado estão justamente buscando fazer isso. Fazer o controle. Mesmo que seja um controle durante uma crise do vírus do herpes, para minimizar o dano. E aquelas pessoas que têm uma resposta imunológica que não é eficiente, elas, infelizmente, vão sofrer mais, como é o meu caso. Sempre sofri muito, então foi por isso, basicamente, que eu acabei escrevendo o meu livro, que, aliás, é um sucesso. Eu quero agradecer a você que comprou, que leu, que deixou seu review. Muito obrigado. É um trabalho feito com muito carinho. Segundo, vacinas. Vacinas. Tem vacinas? Só para o herpes zoster. Vamos ser bem realistas. Para o herpes zoster, para aquela população, principalmente a partir dos 50 anos, nós observamos o quê? Nós observamos realmente uma diminuição da reincidência das crises. Mas vamos lá, não é uma cura. É um controle da reincidência. Então isso vai ser realmente bem importante. Qual é a previsão agora? Para quem está acompanhando o meu canal e acompanhando o assunto, está recebendo a informação de que neste ano vamos ter grandes novidades. Já estamos tendo com uma cadeia nova de medicamentos. Perfeito, isso é muito bom. Vamos lá, repetindo. Vamos ter o controle. Vamos ter a cura. Com a tecnologia das vacinas de RNA depois da pandemia, abriu-se mais uma janela de oportunidades. Mas até agora, nenhuma vacina teve sucesso efetivo em controlar o vírus do herpes. Isso é uma grande verdade, não tem nem o que falar. É uma grande verdade. Agora, o que esperar para o futuro? O futuro permite que nós possamos sonhar. Isso é uma grande realidade. Iniciamos essa segunda metade da década com uma inteligência artificial que está realmente ajudando, facilitando os testes dos medicamentos. Então isso vai ser bem mais prático. E talvez, com a ajuda da IA,
nós tenhamos a resolução de forma mais rápida de certos desafios no desenvolvimento de medicamentos. Eu acredito que entre 10 e 20 anos, quero estar enganado, quero que inclusive ver acontecendo isso antes, mas não há nenhuma garantia. Não temos garantia alguma de que vamos ter um cenário promissor de desenvolvimento de vacinas com sentido de curar. Se nem o HIV compartilha o mesmo mecanismo do vírus do herpes de se esconder dentro do corpo, não teve uma vacina efetiva, que nós estamos observando que é uma cura, entre aspas, no sentido de não ter mais a replicação viral dentro do organismo. Ou seja, uma cura provisória, né? Um controle muito bem feito, mas, a grosso modo, uma cura provisória. Tivemos aquelas curas efetivas com o uso de transplantes de medula? Tivemos, verdade. Mas é um procedimento muito arriscado, um procedimento que não está acessível para todas as pessoas. Então, nós vamos ter que observar o que vai acontecendo daqui para frente. Então, são verdades que precisam ser esclarecidas. Logo, se alguém vender para você uma vacina que cura, um medicamento que cura, não compre. Inclusive, eu acabei denunciando os buscadores aí, essas falsas propagandas. Você pode denunciar propagandas falsas. Acabei denunciando algumas. Pelo que observei, por enquanto, não há um aumento de falsas ofertas em relação a medicamentos milagrosos. Mas a medicina natural, onde é que a medicina natural entra? A medicina natural, ela entra naquele controle da imunidade. Isso sim, ela vai entrar muito bem ali, vai ajudar você. Seja o chá verde, que eu já falei sobre ele, seja o alho, seja complexo vitamínico, porque para o portador do vírus do herpes recorrente, e tem uma série de eventos que aquela situação crônica acaba trazendo. E está bem documentado, está realmente bem documentado. Por exemplo, fadiga crônica, hipersensibilidade através das nevralgias, que infelizmente acaba acometendo aí os portadores. Uma preocupação maior em relação a transplantes, inclusive os medicamentos que estão sendo desenvolvidos. O público-alvo são os imunocomprometidos e também aqueles que fazem transplantes, que é o vírus do herpes. Para quem tem uma imunidade muito baixa depois do transplante, é extremamente preocupante. Então nós temos toda uma cadeia aqui que precisa ser muito bem observada. Mas depois de 1 ano eu tive uma crise do herpes, uns 3 meses fiquei com fadiga, depois fui tomando polivitamínico, fui melhorando. Isso pode acontecer? Pode. Foi o meu caso, inclusive, quando eu tive nos primeiros anos a crise do vírus do herpes. Não conseguia nem caminhar muito distante, sentia fraqueza, sentia até mesmo uma certa dificuldade de raciocínio. Eu vou buscando dentro dos artigos científicos aquelas manifestações que são um pouco mais raras, elas acabaram sendo observadas. Então, qualquer problema viral, até mesmo uma gripe, pode trazer uma série de consequências. Então, é um invasor, tanto uma bactéria quanto um vírus vai ser um invasor dentro do seu organismo. Ele não está preparado para aquilo inicialmente vai combater. Tudo tem o seu pró e seu contra. Ele elimina a doença, no sentido de, no caso do herpes, fazendo com que ela volte a ser latente, mas tem um custo. Então, praticando exercícios físicos, e um detalhe, não tome muito sol. Principalmente se você está nas suas primeiras crises recorrentes, ou se você tem herpes labial com muita frequência, atente-se ao sol. Atente-se ao sol, claro, usando aqui o grande aliado da pele, que é o protetor solar, você não vai ter nenhum problema em relação a isso. Então é isso. Hoje foi mais um bate-papo bem informal, caminhando, que é importante para a sua saúde, falando exatamente sobre verdades que precisam ser ditas em relação ao vírus do herpes. Não tem cura, tem controle. Controle que a indústria farmacêutica está buscando aprimorar cada vez mais, inclusive com futuras vacinas,
mas a única vacina mais promissora é para o vírus do herpes zoster. Quem vende curamente, médico que vende curamente também, você tem que vender dentro do seu atendimento uma ideia efetiva de controle. Se você tem controle, está tudo bem. Perfeito, maravilha. É verdade que com o passar do tempo, o corpo começa a ter uma imunidade maior para as crises frequentes? Grande parte dos portadores, sim. Outras não, porque depende da janela imunológica. Se eu tenho um ambiente de estresse muito grande no meu organismo, obviamente as defesas vão cair. Não tem muito o que inventar. É ciência. Tudo aqui é ciência, não tem nada de falácia aqui. A pessoa, se eu vendesse o meu livro com uma ideia de que há uma cura, mentira. Nas primeiras páginas eu já falo, não existe cura, existe controle. Então é isso, muito obrigado por você estar aqui. Comente qual é a sua opinião, comente se você tem ou não o vírus do herpes, se você é um portador recorrente ou eventual, quanto isso impacta na sua vida, que eu entrevistei lá no meu livro. Acho importante você fazer aqui uma leitura dos depoimentos diferentes, pessoas que foram portadoras, homens e mulheres. Então está tudo lá. Então se você acha que está sozinho nessa luta, você também está sozinho, sozinha, não se preocupe, você não está só. Muitas pessoas estão lutando a mesma luta que você. Então, muito obrigado mais uma vez. Até mais. Tchau, tchau.